ZYM3, a rádio digital ao redor do mundo. Olá, que bom estarmos aqui mais uma vez pela ZYM3, eu, Antônio Davi, juntos para nós compartilharmos da palavra do Senhor e falar contigo aquilo que o Senhor tem falado comigo. Nossa, nesses dias Deus tem sacudido o garoto aqui, viu? Mas glória a Deus por isso. Nós estamos vivendo momentos, esse momento que estamos vivendo é um momento todo especial. E eu quero compartilhar com você aquilo que Deus está falando comigo. E olha, a palavra do Senhor, ela vem para nós com 3 quesitos, hein? Ela vem para exortar, consolar e edificar. A exortação, a palavra de Deus nos confronta. Eu tenho aprendido isso, principalmente em momentos em que a gente vê as igrejas preocupadas em aglutinar pessoas, em que a palavra ministrada para o povo é só vitória, só conquista. Não, Deus nesses dias quer te exortar. E a exortação, muitas vezes, no começo, ela deixa a gente meio aborrecido, né? Meio bravo. Por que ele vai falar aquilo comigo? Não é? Mas depois a gente coloca a cabeça no lugar e vai entendendo que realmente aquela pessoa que verdadeiramente nos ama, por que ela falou tudo aquilo? Então vamos lá para a palavra? Então eu quero ver com você algumas declarações de Jesus. Declarações estas que Jesus fez a respeito dele, tá bom? Algumas. E que tem a ver comigo e com você, que somos a continuidade do ministério do Senhor nessa terra. Se nós somos chamados de pequenos cristos, cristãos quer dizer isso, pequenos cristos. Ou seja, nós somos a continuidade do Mestre, né? Do Senhor e Salvador, o Messias, Yeshua. Nós somos a continuidade do Filho de Deus, que deixou de ser Filho de Deus para se tornar Filho do Homem, para que nós, filhos do homem, pudéssemos nos tornar com Ele filhos de Deus. Então vamos ver? Primeira declaração de Jesus está aqui em João capítulo 10, verso 9, que o Senhor Jesus diz assim: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu sou a porta. Que declaração linda, né? A porta que Jesus está querendo dizer a respeito disso. Primeiro, a porta, ela fala de uma decisão. A porta é um local em que nós somos colocados diante de uma decisão. Até os homens no Antigo Testamento, eles tinham costumes de reunir nas portas da cidade para discutir. Então a porta tem a ver com decisão. Quando eu estou diante de uma porta, eu entro ou não? Entro ou saio? Fico, passo, fecho ou abro ela? É interessante que Apocalipse, lá no Apocalipse 7, aliás 3, versos 7 e 8, o Senhor Jesus diz assim: eu sou aquele... não, vamos ver lá, quero ir lá com você. Se você puder, pega a Bíblia e abre aí em Apocalipse, vamos ver. É interessante que o Senhor, ele fala algo aqui que parece até incoerente, as declarações que ele faz primeiro para Filadélfia e depois para Laodiceia. Para Filadélfia, o Senhor, ele diz assim, deixa eu ver aqui, estas chaves, Apocalipse 3, 7, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém pode fechar, e aquele que fecha e ninguém pode abrir. Olha a palavra que ele deu para Filadélfia.
conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Eis que eu coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Aquele que tem a chave e que abre portas, e as portas que ele abre, ninguém fecha. E que fecha portas também, e as portas que ele fecha, ninguém abre. Ele está falando para Filadélfia: eu coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. E ele continua dizendo assim: apesar de você ter pouca força, guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O que está de incoerente sobre essa declaração e a declaração de Laodiceia? Olha só, aquele que diz que tem as chaves de Davi, que abre e o que ele abre ninguém fecha, e que fecha e o que ele fecha ninguém pode abrir. Ele já fala para Laodiceia: eis que estou à porta e bato. É Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Uai, sou, como diz o mineiro ou o goiano, uai, ele não tem a chave e não é ele que abre todas as portas, é ele que decide se abre, se fecha, o que ele abriu está aberto, não é assim? Ou como diz aí o caipira, está abrido, abriu, está abrido. Hã? E depois ele diz que está na porta e batendo, para você ver como este que diz que ele é a porta e que diz que abre portas, mas há uma porta que ele respeita. É a porta da tua vida. Por isso que quando eu disse aqui que a porta é um local de decisão, é exatamente. Você decide. E isso ele falou para uma igreja, e uma igreja que estava prosperando muito. Ei, uma igreja abençoadíssima, que batia no peito, não é? Laodiceia dizia: estou rica, abastada, não tenho falta de nada. Oh, igreja abençoada, hein? Tenho certeza que a maioria de nós ia querer fazer campanhas nesta igreja. Oh, igreja abençoada. Nossa, eu vou no culto lá, fico até arrepiado. Que unção. Pois é, o Senhor diz para essa igreja: o culto de vocês me dá náuseas. Vocês não estão ricos, abastados, sem falta de nada. Pelo contrário, você é miserável, pobre, cego e nu. Sabe, essa é uma palavra para você que se sente agora próspero. Eu sei que estamos vivendo dias de grandes dificuldades, de grande luta, mas talvez essa palavra seja para você que se sente abençoado. Ou para você que de repente tem um ministério, e a tua igreja, apesar de tudo, está bem. Presta atenção que o Senhor está falando para Laodiceia aqui em Apocalipse. Sabe, duas formas o diabo pode agir na nossa vida. Uma é realmente impedir que as bênçãos de Deus venham para nós, que nós sejamos prósperos, que as coisas fluam na nossa vida e sofremos grande resistência. Isso é uma forma. Outra forma é ele liberar geral, você ser muito abençoado, muito próspero. Eu vi uma vez em uma ministração um pregador dizendo que Satanás, ele usou o exemplo do cavalo, você montando no cavalo. Ele pode impedir você, fazer de tudo para você não montar naquele cavalo. Ou então ele pode te ajudar, te dar um impulso. Ao invés de você montar, você cai do outro lado do cavalo. Você entendeu?
E é aí que a gente tem que estar atento à ação de Deus na nossa vida. Nem sempre as bênçãos materiais que vão acontecendo assim, uma atrás da outra na sua vida, e as coisas fluindo de maneira tremenda. Laodiceia é o maior exemplo disso. Diante de tudo isso, você tem que questionar e analisar o seu coração e o seu relacionamento com Deus. Ei, de repente, no meio de toda a prosperidade, o Senhor foi deixado de fora. O Espírito Santo já não estava fluindo em Laodiceia há muito tempo. Estava fora, tão fora que o Senhor estava, ei, deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Eu quero ter comunhão contigo. Sabe o salmista, no Salmo 23, ele diz que o Senhor, quando Ele entra, Ele prepara para nós uma mesa farta para nós, na presença dos nossos adversários. A bênção de Deus, ela vem sobre nós e ela não traz desgosto. Agora, sabe, estamos vivendo dias de muita dificuldade, muitas lutas. Eu sei muito bem o que é isso na pele, juntamente com a minha família, mas eu olho toda esta situação nos nossos dias e olho o meu nível de relacionamento com Deus e o nível de relacionamento que eu tenho com a minha família, com a minha esposa, com as minhas filhas. Isso mostra que eu sou abençoado ou não sou abençoado. Os bens materiais vêm e vão. E nesses dias estão indo mais do que vindo, né? Mas a integridade aqui, os princípios, é inegociáveis. Sabe aquilo que a gente podia ver no mendigo chamado Lázaro, lá em Lucas 16, que não é uma parábola, é tido ali como uma parábola, mas não é uma parábola, é uma história, porque as parábolas de Jesus não dá nome ao personagem, mas nessa história ele deu nome ao mendigo. Ele disse, um mendigo chamado Lázaro. Lázaro sofreu muito, não teve bens materiais nenhum, cheio de chagas, mas este morreu e foi para o seio de Abraão. Agora, você acha que ele foi para o seio de Abraão porque era pobre? Porque era miserável? Pobreza, necessidades leva alguém para o céu? Não. É um adjetivo para a salvação? Não. Isso mostra que Lázaro, apesar de tudo que passou, ele não negociava princípios no seu coração. E é isso que eu quero deixar para você. E talvez você seja, na tua casa, na tua família, na tua parentela, a porta de Deus para as outras pessoas. Não é se você é abençoado materialmente, não é isso. As pessoas hoje estão, realmente o mundo leva a gente a entender, o mundo entrou no meio evangélico. Hoje nós temos um evangeliquez deturpado com os princípios desse mundo, que você só é abençoado se realmente você tem muito, você está... Mas não é nada disso. Agora, apesar dos pesares, do que você estiver passando, os princípios na sua vida, os princípios de Deus na sua vida são inegociável. É o que conta. Você pode ter certeza que as pessoas estão olhando para isso. Então talvez você seja essa porta. Jesus está querendo ser essa porta. Engraçado que ele virou para os seus discípulos. Tomé disse para ele, Senhor, então mostra-nos a porta. O Senhor falou, eu sou a porta. Eu sou a porta. Em outra parte, Jesus diz assim, aquele que entra em mim entrará, sairá, e o quê? Encontrará pastagem.
Eu sei que os dias que nós estamos vivendo hoje são difíceis, mas deixe o espírito destas verdades entrar na sua vida de uma forma como tem entrado na minha. O sustento para mim tem sido essas ministrações do Senhor. Como eu falei para você, na intimidade do meu quarto. É a mesa farta que o Senhor prepara. E tudo que a gente conquistar aqui na terra, conquistou, não conquistou, sinceridade, hoje pouco me importa. Porque eu sei que o que eu preciso conquistar e o que é meu está na eternidade, nos céus. Amém? Outra declaração de Jesus. Eu sou o caminho. Vamos aqui? João, vamos lá em João de novo, 14. João 14, verso 6. Vamos ver? Aqui. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. O que é ser o caminho? O caminho, na verdade, fala de um tempo desta carreira que você precisa trilhar. Essa carreira. O caminho também fala do tempo que você tem para cumprir esse caminho. No Salmo 139, é um dos textos da Bíblia que eu tenho nesses dias meditado muito, fala sobre a nossa vida, está escrito no livro da vida, não é? Os nossos dias escritos no livro da vida. Escrito e determinado, sem antes nós existirmos, ou seja, o nosso caminho já estava pré-determinado pelo Senhor. Há um propósito, um porquê do nosso Abba. Na nossa vida já existia esse propósito. O propósito nasceu, na verdade, na nossa frente. E nós nascemos depois desse propósito para cumprir esse propósito. Não é verdade? Então vai comigo em Isaías, eu quero ver algo com você. Eu já estou liberando aqui Isaías e Eclesiastes para nós lermos juntos. Isaías 55, olha, que o profeta, ele diz a respeito de caminhos. Olha só. Primeiro ele diz aqui no verso 8 de Isaías 55. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos mais altos que os seus caminhos. E os seus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Eclesiastes, falando a respeito de caminhos e falando a respeito de pensamentos. Eclesiastes diz assim, no verso 1, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito nos céus. O tempo, na verdade, tem a ver com o caminho. É o tempo que você vai percorrer esse caminho. E o propósito fala dos pensamentos. Ou seja, tem um tempo, não é, para você cumprir esse caminho. E dentro deste tempo, nessa equidistância que você tem que percorrer, há um propósito. E esse propósito é o que está nos pensamentos de Deus. Eu estava imaginando isto. É momento da gente descobrir a nossa identidade no Senhor. Primeiro ele é a porta que eu entro.
Chego lá, eu vejo o caminho que está preparado e determinado, pré-determinado para mim trilhar. E nesse caminho eu entendo o propósito. É momento de descobrirmos a nossa identidade no Abba, através de Cristo Jesus. Sabe, Ele está chamando a mim e a você para entendermos qual o nosso propósito nesta terra. De verdade. E o Salmo 90, versículo 12, diz o seguinte. Verso 12. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio, para que o nosso coração alcance a sabedoria. Eu estou mostrando algumas declarações de Jesus para você entender o que essa declaração tem a ver com a nossa vida dos nossos dias. Sabe, assim como o Senhor, Ele é a porta, Ele é o nosso caminho. Eu vou dizer para você, talvez você seja o caminho também para as pessoas na sua casa, na sua família, chegar até Jesus. Eu estou em Cristo porque houve pessoas que foram a porta de Cristo na minha vida. E também foram um caminho, porque me conduziram até o Abba. Talvez você esteja na tua casa e talvez você esteja ouvindo isto para entender que você pode ser esse caminho também para as pessoas virem até o Papai do Céu, o Abba. As declarações que eu estou mostrando para você a respeito de Jesus têm a ver conosco agora, porque continuamos o ministério de Cristo aqui na terra. Outra declaração que Jesus fez, está aqui também em João 14, vamos ver? Vamos voltar lá para João 14. João 14, verso 9, Jesus, ele diz assim, olha só. Filipe perguntou para o Senhor, Senhor, mostra-nos o Pai, isso já nos basta. E Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante todo esse tempo, quem me vê, vê o Pai. João 1. João 1, nós vemos dizendo assim, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. Ele era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele era a palavra. Ele estava com Deus. Ele era Deus. O verbo, a palavra. Por isso ele disse para Filipe, quem me vê a mim, vê ao Pai. E sabe, essa declaração de Jesus, nesses dias o Senhor também tem falado comigo de uma forma tão especial, que é o propósito de nós estarmos nessa terra, é sermos a pessoa do Pai. E a pessoa do Pai é amor. Não é? A palavra do Senhor diz, Deus é amor. Deus não faz amor. Deus não tem ações e atitudes de amor. Deus é amor. Por Ele ser amor, tudo que Ele faz é conduzido por este amor, que não é um qualquer amor.
É um amor que só está nele, que somente ele é, que é o ágape. Por isso que a expressão ágape, ela só se encaixa na pessoa de Deus. E essa declaração, quando Jesus fez, dizendo, quem me vê a mim, vê o Pai, é que ele estava aqui para cumprir o propósito do Pai, expressar o amor, porque antes o Pai só era visto como o Senhor dos Exércitos, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus que vinha através dos profetas, o Deus dos juízes, o Deus que desceu fogo dos céus e queimou os profetas de Baal e de Acera, o Deus da espada, o Senhor dos exércitos. E Jesus vem mostrar o Abba, o Pai, tanto na oração que Jesus ensina a respeito do Pai, ele diz, Pai nosso que está nos céus. Então, se Deus, quem me vê a mim, vê o Pai, é uma declaração tão forte, que Deus começou a falar comigo, será que é a meu respeito? Se as pessoas olham para mim, estão vendo a Deus? Agora, quando eu digo de ver a Deus em mim, não estou dizendo que é para mim receber a adoração do Deus Todo-Poderoso. Não é isso. Não é eu receber a adoração, não é eu receber as coisas que só são dadas a Deus. Não. É eu expressar esses atributos de Deus, principalmente o ágape, para as pessoas que precisam. E foi isso que Jesus mostrou. E ele obedeceu o Pai até a morte, e morte de cruz. Você está disposto a ser o verbo, a palavra, das pessoas olharem para você e ver o Abba, ver o Deus, o Pai nosso, que está nos céus, representado na sua vida aqui na terra? Você entende o que eu estou falando? Esse é o nosso desafio. E a única maneira das pessoas verem Deus em nós não é as pessoas nos servindo como se nós fôssemos seres superiores a elas. Não, é nós servindo a elas, servindo a esta geração. E muitas vezes as pessoas vão aproveitar, as pessoas vão cuspir na nossa cara, e muitas vezes teremos que morrer por essa geração para mostrar o amor do Pai para elas. É um desafio isso, não é? Pois é. Essas são as declarações de Jesus fortes para mim e para você, e que nós precisamos entender. A última declaração, eu peguei somente 4 declarações. A última, 6. João 6. Vamos lá para João 6. João 6, versículo 51. Jesus diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é o nosso pão. Quer ver outra declaração de Jesus? João 4. Ele esteve com a mulher samaritana, enquanto os discípulos entraram na cidade, Jesus ficou ali e esteve ministrando na vida da mulher samaritana. Não vamos entrar
em toda a história aqui, mas depois que os discípulos chegaram, aí viram que ele estava conversando com a mulher samaritana. Os discípulos ficaram ali, né? Verso 27, ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou: que queres saber ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu canto, a mulher voltou à cidade, ao povo, e dizia: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Verso 30, e então saíram da cidade e foram para estar com ele. 31, enquanto isso, seus discípulos insistiam. Verso 31, os discípulos insistiam ao Senhor: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe alguma comida? Disse Jesus: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir toda a sua obra. Isso é ser o pão vivo que desceu do céu. É cumprir. Qual era a necessidade básica de Jesus? O que supria a vida de Jesus? Era fazer a vontade do Pai, daquele que o enviou. Sabe, essa é que tem que ser a minha e a sua necessidade básica, a nossa primeira necessidade. Jesus deixou claro aqui que a necessidade básica dele não era ele comer, não era ele beber, não era ele se vestir. Tudo isso que nós nos preocupamos nos nossos dias, e nós que somos casados, nós que somos acompanhados de esposa, de filhos, e aí? Jesus deixou claro, a primeira necessidade dele era fazer a vontade daquele que o tinha enviado. Isso me faz lembrar daquilo que o Senhor também ele fala em outra parte, dizendo para nós não nos preocuparmos com o que comer, beber ou vestir. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, o resto, vos serão acrescentados. Fazer a vontade de Deus aqui na terra. Você sabe qual é a vontade de Deus por completo na sua vida? Eu tenho feito essa pergunta para mim. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Hoje nós não estamos preocupados, me perdoe dizer isso para você, mas eu me incluo junto contigo nisso, em descobrir a vontade de Deus. Nós estamos preocupados, em primeiro lugar, em satisfazer as nossas necessidades. Só que nós estamos esquecendo que as nossas necessidades podem ser supridas aonde já está o plano, o propósito e o projeto de Deus, já predeterminado para nós. E se a vontade de Deus para a minha vida for, de repente, morrer para cumprir esse propósito, eu tenho que estar pronto para cumprir esse propósito, morrer. Foi isto que Jesus deixou claro a respeito da sua vida. E ele morreu. Morte de cruz. Mas cumpriu o propósito do Pai. Porque o propósito do Pai vai além dessa nossa vidinha medíocre. Me perdoe dizer, mas é medíocre. Diante da eternidade. Daqui a pouco, nós não estamos mais aqui. Mas estaremos na eternidade. E na eternidade, qualquer projeto aqui, pessoal, meu e seu, é medíocre. Comparado com o propósito universal na eternidade. E o que Deus escreveu a meu respeito e a seu respeito. A minha mulher, ela colocou algo no nosso grupo da família da igreja esses dias. Eu queria ler isso para você.
Lembre-se, todo dia, quando acordamos, podemos escolher qual a realidade queremos viver. A realidade do céu ou a realidade da terra. Se escolhermos viver a realidade da terra, podemos virar comida de serpente. Que cada um de nós possamos escolher a realidade do céu todos os dias para podermos viver todos os dias. Qual realidade? A realidade sua, pessoal? E essa realidade sua, pessoal, tem a ver com a realidade soberana do Papai na sua vida? Isso que eu venho me perguntando nesses dias. Por isso eu quero voltar com você lá no livro do começo, em Gênesis, no verso 2, no capítulo 2, aliás, verso 9. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos. Todo tipo de árvore, agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida tem a ver com a escolha que você tem em viver a realidade do céu aqui na terra. E a árvore do conhecimento do bem e do mal tem a ver em você viver as coisas segundo o curso deste mundo, segundo o ciclo deste mundo, a realidade da terra. E todos os dias, eu e vocês estamos tomando a decisão de qual fruto nós vamos comer. E é lógico, a árvore da vida hoje é a pessoa do Senhor Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. É nós comermos da sua vida, entendermos o seu propósito. Ele é a árvore da vida para nós. E os princípios dele, independente do que vai acontecer externamente conosco, os princípios dele é o que vale para a nossa vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é você escolher como Eva e como Adão escolheu aqui no início. E olha, deixa eu dizer algo para você. A serpente, ela não cata a árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e enfia na sua boca e faz você engolir essa come aí, miserável. Não, ela não faz isso. Ela sugestiona. É você que vai lá e pega do fruto e come. É seu livre-arbítrio. Você entendeu? Eu não sei o preço que você está pagando hoje para continuar servindo a Deus. Eu sei o preço que eu tenho pago. E eu vou dizer para você, eu não abro mão de maneira nenhuma dos propósitos de Deus na minha vida. De maneira nenhuma. E esse é o conselho que eu deixo para você. Não abra mão dos propósitos de Deus para a sua vida de forma nenhuma. Não abra mão. Cuidado com as declarações evangeliqueis hoje. Cuidado com o ritmo que o Evangelho está vindo nos nossos dias, para você não ir da mesma forma. Ei, o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E nós estamos vivendo dias em que o errado, porque todo mundo está fazendo, está passando a ser certo. E o certo, porque ninguém está fazendo, a maioria não está fazendo,
está passando, está se tornando errado. Não vá nessa onda. Escuta não somente aquilo que eu estou ministrando para você, porque tem muitos que são os remanescentes de Deus, profetas do Senhor nesses dias, que estão falando forte na nossa geração. Deixa essas palavras entrarem no seu coração. Ora comigo nesse momento. Paizinho, eu oro com o meu irmão, com a minha irmã, juntos, Pai, como família, nós partilhamos a Tua palavra. E eu creio das verdades do Espírito, da Tua palavra. As Tuas declarações, Senhor Jesus, agora em nós, se tornando Espírito e vida, para trazer a realidade do céu para esta terra. Senhor, nós queremos sim, em Ti, ser a porta, ser o caminho, que as pessoas possam olhar para nós e ver o Pai através de nós, e que possamos, assim como o Senhor, Abba, em Cristo, foi o pão vivo que desceu do céu, que a gente possa entregar a nossa vida para ser esse pão em favor da nossa geração. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, os Teus propósitos soberano se cumprindo na minha vida, na vida do meu irmão, da minha irmã, na nossa vida como família, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Toma essa palavra para você e não esqueça, nunca é tarde para você ser feliz. Deus te abençoe. ZYM3, a rádio digital ao redor do mundo.